bem? Faz tempo que a gente não grava um vídeo aqui e eu quero compartilhar uma mensagem que o Senhor colocou nesse momento para nós estarmos conversando, meditando algo precioso da parte do Senhor. Essa mensagem, ela fala muito ao meu coração e a primeira vez que eu li ela foi algo muito impactante, porque com um simples versículo eu pude fazer algumas reflexões, algumas análises e eu pude entender que ao longo de toda a minha vida, não somente na minha, né, mas muitas pessoas, eles vão de encontro a um espírito que é muito comum dentro das igrejas, dentro dos ministérios, dentro das casas, das famílias, que é o espírito do engano. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 16, versículo 2, aliás, o capítulo 16 de Provérbios é um capítulo muito instrutivo. Ele traz reflexões muito profundas relacionadas às nossas próprias vidas e principalmente às nossas atitudes, às nossas escolhas, às quais nós nos submetemos e muitas vezes submetemos as pessoas que estão ao nosso redor. Mas eu quero compartilhar somente esse versículo nessa noite com você. E ele diz o seguinte: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor é quem avalia o espírito. Primeira vez que eu li esse versículo, eu li ele no contexto geral aqui. Se a gente for observar o Provérbios 16, cada versículo ele traz uma recomendação de vida. E na primeira vez que eu li esse versículo, eu passei batido por ele, assim como muitas vezes passam algumas leituras bíblicas que nós fazemos, mas hoje eu quero ir um pouco mais a fundo em relação a essa questão. Como falei no comecinho agora desse vídeo, eu vivi durante muitos anos com espírito de engano, mas como esse espírito de engano ele age nas nossas vidas? Eu vou citar o meu testemunho. Eu vivi 30 anos da minha vida pensando fazer o correto, pensando que eu estava certo, pensando que os princípios e valores quais eu carregava durante toda a minha vida, durante o decorrer desses últimos 30 anos da minha vida, dos primeiros 30 anos, da minha vida, fosse o correto a se fazer. Então eu vivi uma vida baseada naquilo que eu achava, pensava em ser certo, com base nas minhas próprias reflexões. Eu fazia um mix de filosofias, um mix de teorias, um mix de direcionamentos, de doutrinas, independente do que fosse, eu mesmo fiz esse mix de ações e intenções na minha mente e passei a seguir isso dessa forma. E dentro desse pacote todo, ele veio muitas coisas que hoje eu relato como enganosas, questões que trazem uma falsa sensação de liberdade nas nossas vidas, questões que colocam e submetem os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, colaboradores no meu caso, né? Além do trabalho eclesiástico, ministerial, eu tenho empresa aqui na cidade, então eu submeti durante muito tempo as pessoas que estavam ao meu redor às minhas questões, às minhas intenções, às minhas decisões, por pensar que eu estava certo. Então, durante muito tempo da minha vida, por eu não ter problemas financeiros, por eu não ter problema com saúde, por eu não ter problemas familiares de uma forma geral, um pouco mais sérios, né? Pelo menos ao meu ponto de vista, eu achei que a minha vida estava tranquila. Eu pensava que a minha vida estava boa, que estava tudo resolvido, que estava tudo certo e que eu estava buscando e prosperando os meus sonhos. Até que chegou um momento da minha vida que eu passei a fazer algumas reflexões um pouco mais profundas e eu comecei a entender que estava faltando alguma coisa no meio desses processos. Que tinha algo faltando, que era algo raso demais, que eu precisava ter algum tipo de profundidade a mais na minha vida, que não seria somente aquilo para viver. Não seria uma vida regada a bebedeiras, regada a festas, regada a drogas, como foi meu caso durante muito tempo. Uma vida regada, vamos tratar de desregrada, né? Desregrada do ponto de vista social, do ponto de vista familiar, principalmente do ponto de vista de valores, princípios éticos e morais, sociais e hoje cristãos, né, na minha vida. Então, durante muito tempo eu vivi esse engano.
E a primeira vez que eu li, eu já havia me convertido quando eu li esse texto aqui. Como falei anteriormente, ele passou um pouco batido, eu quero até repetir ele para você. Ele diz que todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Por quê? Porque muitas vezes o nosso coração, ele é quem nos prega as maiores peças. A própria Bíblia nos ensina que enganoso é o coração do homem. Então eu vivi dentro desse engano, pensando que eu estava fazendo o que era certo na minha vida. Pensando que por eu não ter grandes problemas, digamos assim, eu estava fazendo certo, estava semeando correto, estava colhendo aquilo que eu deveria colher. Até eu entender que a minha vida estava totalmente invertida. Os valores estavam invertidos, as minhas crenças estavam invertidas, eu não cria em Deus, eu não cria no Criador, eu não cria no homem, no ser, na pessoa que me criou, que me colocou, que me deu a vida aqui. Eu cria nos meus próprios braços, nas minhas próprias pernas e pensava que eu fazia as coisas certas. E eu entendi que com o passar dos anos aquilo ali começou a ficar insuficiente, insustentável, e eu caí. Caí da pior forma possível, não consegui resistir, porque não é da nossa cabeça, não é dos nossos braços, e sim o que o Senhor quer, o que o Pai quer nas nossas vidas é uma dependência dEle. Ele precisa, nós precisamos, Ele não precisa da gente, mas nós precisamos, nós carecemos do contato do Pai. Então isso começou a ocasionar vários problemas na minha vida por eu pensar que os meus caminhos que eu estava trilhando era certo. E eu observava as pessoas que se convertiam em minha volta, as pessoas que de alguma forma estavam aceitando Jesus, estavam começando a trilhar um novo caminho. Eu começava a olhar para elas, não, mas a minha vida não é tão destruída assim, a minha vida não é tão ruim assim. Eles precisam mais desse Deus que eles seguem, mais desse Jesus que eles seguem do que eu. Então eu posso continuar fazendo aquilo que eu quero, eu posso continuar fazendo aquilo que eu acho ser certo, porque minha vida não era tão ruim assim. Até eu entender que eu era muito carente da presença do Senhor. E ainda sou, até hoje, sou muito carente. Porque não existe nada melhor nas nossas vidas do que estar nos caminhos do Pai. Estar juntinho do Pai, estar próximo do Pai. Então eu entendi que aquele espírito de engano que eu carregava ao longo da minha vida, com atitudes, com ações impertinentes, desregradas, eles me levaram para um caminho, me levaram para um local. E hoje eu entendo perfeitamente que aquele não era o local que Deus tinha escolhido para a minha vida. Eu passei a olhar aquelas pessoas que eu pensava ser piores do que eu, ter problemas maiores do que eu, por isso que o único caminho delas seria Jesus. Eu passei a ver que, na verdade, o meu caminho também precisaria ser igual a Jesus. O meu modelo de vida deveria ser Jesus Cristo. E hoje é dessa forma que eu vivo. Então, hoje, sexta-feira, são 11h18 da noite. Normalmente, nas sextas-feiras, eu estava me encaminhando para algum local, como dizemos aqui para o senhor, encher a cara de cachaça, de bebida, de drogas e tudo mais, pensando que os meus caminhos estavam certos. Meus filhos afastados de mim, um casamento que não existia mais, eu estava quase 5 anos separado da minha esposa, e pensando ainda que eu estava no caminho certo. Submetendo a minha família, as pessoas que estavam à minha volta, aos meus caminhos e às minhas escolhas. Eu quero que você faça uma reflexão no dia de hoje. Os caminhos, aos olhos do homem, eles são sempre puros. São sempre puros, porque enganoso é o coração do homem. Pensa nisso, faça uma reflexão. Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Não perde tempo. Deus abençoe você.